Bom dia. Tinha que tomar pelo menos um pouquinho de água entre uma aula e outra, né? Então, vamos lá? Peguem a apostila de vocês na página número 5. Nós estamos iniciando o segundo capítulo da apostila, tá? Não sei se todos que estão aí na aula estavam acompanhando. Eu perdi, eu acho que a última aula. Eu não consegui entrar. Eu caí e não consegui mais entrar. Verdade, Raíssa. Então, na última aula nós fizemos a correção da atividade, né? E iniciamos, então, a leitura e a explicação lá na página 4 e 5, tá? E nós paramos ali na página 4, tá? Lá naquela parte do interlocutor, tá bom? Tá bom, prof, obrigada. Nada, a gente vai seguir ali a finalidade do texto, tá? Tá. Peguem marca-texto, né? Caneta, esse material básico de vocês de todos os dias. Coloquem a data na apostila, tá, meninos? Sempre que a gente for trabalhar a aula, deixem registrado ali a data que vocês estão trabalhando ela. A Rebeca, pode dar início lá, Rebeca, no texto? Finalidade do texto. Oi. Sim. Finalidade do texto? Isso. Tá. Normalmente, o texto possui uma finalidade que pode ser persuadir alguém a fazer alguma coisa, anúncio publicitário ou propaganda, convencer alguém a adotar uma ideia, resenha, artigo de opinião, entreter, piada, poema, romance, conto, informar alguém de alguma coisa, notícia, artigo de divulgação científica. Espera-se que o leitor sempre perceba as finalidades do texto lido. Uma propaganda, por exemplo, pode dar a impressão de estar informando quando pretende persuadir de maneira camuflada. Ok. Essa parte aqui, ela é extremamente essencial, tá? Então, quem quiser grifar ali, todas as finalidades do texto, né? Então, quando você vai escrever um texto, ele tem um propósito, né? Se esse propósito vai ser persuadir, convencer, entreter ou informar, tá? Então, já está em negrito aí, mas se vocês quiserem grifar na frente, o conceito de cada um deles é importante. Vamos seguir lá. Então, nós falamos na aula anterior, né, sobre os gêneros textuais, falamos que quando você vai pensar num texto, você precisa pensar Preciso pensar no interlocutor, né? Para quem aquele texto está sendo construído, e assim você vai ter a finalidade dele, que são os pontos principais. Por exemplo, você não vai escrever um texto para crianças de 4 anos com uma linguagem, né, totalmente formal, tá? E, ao mesmo tempo, você também não vai escrever uma piada lá com uma linguagem formal. As pessoas não vão entender, né? Então, não é esse. Tem que seguir as características de cada gênero quando você vai produzir textualmente, ok? Então, gêneros e tipologia textual, tá? Gêneros e tipos de texto, né? Que a gente vai ler agora. André, você pode ler para a gente? Página 5. Peraí, professora, que eu não peguei o bagulho aqui. Peraí. Tá, então a Gabi, acho que é a Gabi que tá ali. Gabi, né? BIS lá. Pode ler, Gabi? Não está me ouvindo? Não responde no chat. Guilherme Nobre, quer ler? Pode ler. Gente, se tá com problema no microfone, coloquem lá, tá? Aí tem hoje no pub lá. Quem quer ler? Quem é o... Aquele que você menos espera. O Leonardo ou o Kelvin? Um dos dois, né? O Leonardo não era, que não joga. Vai lá, Kelvin. É para ler aonde, prof? Gênero de tipologia textual, né? Isso. Eu leio.
Ótimo. O que diferencia um texto de outro? Como classificar textos? Essa classificação interfere na produção de sentidos do texto? Só de olhar para um texto pode-se dizer que é uma carta ou uma notícia? Essas são algumas questões discutidas nesta disciplina. A interpretação que se dá nos textos lidos leva em consideração suas condições de produção, escrita ou fala, e de recepção, leitura ou escuta. Da mesma forma, o formato e o local de publicação ou de circulação muito contribuem para a atribuição de sentidos. O objeto de estudo da disciplina de língua portuguesa é o texto. Para desenvolver esse trabalho, há dois conceitos muito importantes: gênero textual e tipologia. Ok, para um pouquinho aí. Grifem esse terceiro parágrafo ali, onde que está assim, ó. A interpretação que se dá aos textos lidos leva em consideração suas condições de produção escrita ou fala, e de recepção, leitura ou escrita. Da mesma forma, o formato e o local de publicação ou de circulação muito contribuem para a atribuição de sentidos. Então, grifem esse trecho todo aí, tá? Que quando você vai fazer a interpretação de texto, né, é importante você ter entendimento aí. Aonde foi publicado isso? Foi no jornal? Foi numa revista infantil? Né? Foi numa revista feminina? Para que você consiga fazer uma boa interpretação, tá bom? Ok. Pode continuar, Raíssa. Tipologia textual. Tá. Não se escreve ou lê conto e artigo de opinião da mesma forma. Isso porque todo texto apresenta uma sequência discursiva predominante, que pode ser narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva e juntativa. Ao identificar o tipo, o leitor ou ouvinte está refletindo e analisando o modo de organização da composição textual. A tipologia dos textos leva em consideração características formais e frutos de convenção, além dos meios linguísticos usados numa situação de comunicação. Embora teóricos possam adotar algumas classificações pouco diferenciadas das tipologias textuais, os itens a seguir apresentam as principais características desses tipos de texto. Narrativo. Consiste em ações que se sucedem a uma sucessão temporal dos fatos narrados. Descritivo. Consiste em caracterizar pessoas, personagens, objetos, lugares. Expositivo. Consiste em apresentar conceitos, informações e conhecimentos. Argumentativo. Apresenta a defesa de uma ideia de um ponto de vista com o objetivo de convencer ou persuadir. Injuntivo. Consiste em orientar, indicar ações e comportamentos a serem seguidos. O texto seguinte é uma resenha, pois apresenta comentários críticos a respeito de um livro. Leia-o e observe como se estruturam algumas sequências discursivas. É para mim ler o texto? Sim, mas a professora quer que vocês grifem ali, ó, as características de cada tipo, né, de texto lá. Narrativo, tá? É quando você está narrando. O que é uma descrição, tá? O expositivo, lá, o conceito dele. Argumentativo e o injuntivo, tá bom? Então, grifem esses pontinhos aí, os conceitos de cada um desses pontinhos que está em negrito. Pode continuar, Raíssa, ler o texto. Tá. Quando você cansar, aí você pode parar que a Vitória Ferrari vai continuar. Então deixa ela continuar, prof. Pode ser, Vitória. Gente, cadê o pessoal? Tá todo mundo... Então, cadê o pessoal, né? Vitória, quer ler? Yassanã, meu microfone não tá funcionando. Yassanã, quer ler para prof? Oi, prof, eu fui ali buscar um texto e eu não ouvi a parte que você falou para ler, mas eu leio. Tá, página 5, lá onde que tem um textinho assim, Levi Strauss, Viagem ao Brasil Profundo. Ok. Em tristes trópicos, Claude Levi Strauss descreve seu contato com tribos indígenas.
Em um domingo de outono, em 1934, o jovem filósofo belga Claude Lévi-Strauss recebeu um telefonema de Celestin Bolk, direto da Escola Normal Superior de Paris. Bogli perguntou se Claude ainda tinha interesse em estudar em etnografia. Sem dúvida, foi a resposta. Então, apresente sua candidatura para o professor da Universidade de São Paulo. Os arredores estão repletos de índios a quem você dedicará os seus fins de semana. Dias depois, o embaixador do Brasil em Paris, Luiz de Souza Dantas, deu a Levi Strauss uma informação completamente diferente. Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão os anos que eles desapareceram. Ao chegar a São Paulo, o professor descobriu que Bogli e Dantas estavam errados. Levi Strauss não visitou tribos indígenas no fim de semana, mas nos períodos de férias. Encontrou várias no interior do país. O resultado de suas experiências, o livro de Tristes Trópicos, foi publicado em 1955 e tornou-se um clássico da antropologia do século XX. Levi Strauss, morto em 2009, aos 100 anos, morou no Brasil entre 1935 e 1937 e de 1938 a 1939. Não gostou das cidades. A ele, a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, pareceu uma boca desdentada. São Paulo, do seu ponto de vista, era uma típica cidade do Novo Mundo, dessas que vão do frescor à decrepitude sem se deterem no antigo, mas no contato com as aldeias, o antropólogo encantou-se. Ele conheceu os candiueus e os bororos do Mato Grosso do Sul, os nambiquarás do Mato Grosso e os tupicavaibas do Alto Machado, no Amazonas. Embora comece uma manifestação de repúdio às viagens e aos exploradores de todos os tempos, o livro trata da difícil arte de viajar, embora não se reduza a isso. Com sua visão aguda de observador e cientista, o professor narra ainda o surgimento de sua vocação pessoal para a antropologia. Levi Strauss, que nunca aceitou o conceito de civilização ocidental, é superior às demais. Apresenta nesse livro as origens de sua teoria, que depois se tornaria famosa. Para ele, a mente selvagem é, na essência, bastante semelhante à civilização, e, no fundo, as características humanas mais básicas são universais. Ok. Então, nesse texto aí é uma resenha, né, uma resenha crítica a respeito desse livro, tá? A Viagem ao Brasil Profundo, né? Nesse trecho, há sequências discursivas variadas. Vocês percebem que, durante a leitura, tinha partes do texto que ele estava fazendo narrativa, outra expositiva e até argumentativa. Mas a finalidade do texto, ou seja, o que ele queria com esse texto aí? Convencer o leitor de que o livro era bom, convencer o leitor de que a obra tinha qualidade, tá? Então, o texto, a questão do argumentativa, ela foi mais forte dentro desse texto, tá? O que a gente quer dizer com isso para vocês? Que um texto, ele não precisa ter exatamente uma única tipologia, tá? Mas tem uma delas que vai predominar. E é importante que você identifique qual é essa predominância, né? Para você reconhecer o gênero. A que gênero ele pertence, né? Aí vamos ver agora o que é gênero. Entenderam até aí? É importante você conhecer a tipologia. O que é tipologia? Tipologia é se o texto é narrativo, descritivo, argumentativo, né? Ou expositivo e injuntivo. Então, o primeiro passo é você identificar a tipologia dele. Ele pode ter mais que uma tipologia dentro do mesmo texto? Pode, tá?
mas uma vai predominar. Então, você precisa identificar isso aí para que você classifique o gênero dele, tá bom? Então, vamos lá agora na página 6, gêneros textuais, tá? Quem não leu ainda e gostaria de ler, pode abrir o microfone e ler, por favor. Turma? Eu não sei o que está acontecendo, que todo mundo está sumido, ninguém está abrindo microfone nenhum. Eu tô protestando hoje. Eu acho que o pessoal tá meio dormindo, porque hoje é segunda-feira, né? O André tá num lugar barulhento, tá, se explicou ali. A Vitória tá com problema no microfone, né? Quem é Poinix ali, que poderia ler? Você não leu ainda? O Léo. A Rebeca Eu leio. leu. Léo, você Eu não já quer li. ler, Léo? O Léo Eu fez voto de silêncio. Sim. Voto de silêncio. A prof está citando quem leu, né? Então, e o Leonardo ama ler, né? Sim. Mas tudo bem, se vocês não querem ler, quem não quer ler, então a prof vai ler. Dá Eu pra posso também. ler. Dá, Então, deixa a leia, Rebeca. por favor. Deixa a Então, Rebeca, leia. primeiras damas. Não, vai, Kelvin, lê que depois eu vou mandar a Rebeca fazer outra coisa. Pra mim, Vai, ler onde, professor? Porque eu tinha saído. Eu fui buscar um remedinho pra mim. Tô meio ruim. Página 6, lá em cima, onde está escrito assim, gêneros textuais. Ok. Gêneros textuais. Nas atividades comunicativas, reconhece-se formas padrão, relativamente estáveis, como piada, notícia, e-mail, tirinha e manual. São inúmeros os gêneros textuais com os quais se tem contato cotidianamente. Sua identificação contribui para atribuir sentido ao que se lê ou ouve. Leia um trecho que esclarece a importância dos gêneros. Pode continuar. O que é um gênero? Gênero e instrumento. Falemos agora de gênero. Tradicionalmente utilizado no domínio da retórica e da literatura. Essa noção encontrou provavelmente pela primeira vez uma estação considerável na obra de Mikhail, acho que é Mikhail, né? Mikhail Bakhtin, não sei, não entendo isso. Ao qual se refere numerosos atores contemporâneos. Pode-se resumir da seguinte maneira sua posição. Cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados. Os gêneros, três elementos caracterizam conteúdo temático, estilo, construção composicional. A escolha de um gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou intenção do locutor. Ok. Então, o que é importante destacar aí no que o Kelvin leu? Logo acima, lá, é importante vocês perceberem que existem gêneros textuais que é fácil você identificar ele, né? Quando você vê lá tirinha, putz, isso daqui é uma tirinha, um e-mail, manual, né? Você já começa a ler lá a bula do remédio, já sabe que é um manual informativo ali do remédio, ou um manual para montar uma máquina de lavar, coisa assim. Piada é fácil, notícia. E tem outros gêneros textuais que é necessário que você tenha um pouco mais de conhecimento para você identificar, né? Se ele é conto, se ele é uma narrativa, é um conto, se é um romance, é um conto, tá? Então, tem algumas características que você precisa ter conhecimento, tá bom? Aí, em seguida, lá, esse autor ali, o Mikhail Bakhtin, né? Ele se refere a numerosos autores contemporâneos, né? O que acontece com os autores contemporâneos? Eles fazem uma composição de gênero, tá bom? Aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente lá. Pode se resumir da seguinte maneira: sua posição, cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciado. Os gêneros, três elementos caracterizam. Grifem lá. Os gêneros, três elementos os caracterizam. Aí tem o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, tá?
Então, de acordo com esse tema, é que se escolhe o gênero do texto, né? Que se determina o gênero textual, tá bom? Tipologia e gêneros, logo abaixo lá. A Rebeca, continua lendo lá, por favor. Oi, ok. Tipologia e gêneros. Textos, em geral, podem apresentar trechos com tipologias diferenciadas, embora uma seja predominante. No quadro seguinte, elencamos alguns gêneros e a tipologia correspondente. Narrativo, conto, novela, romance. Descritivo, guias turísticos, relato de trabalho científico. Expositivo, material didático, artigo de divulgação científica, notícia. Argumentativo, artigo de opinião, editorial. Injuntivo, bula de remédio, manuais de instrução e panfletos. Ok, então vocês grifem aí essa parte que a Rebeca acabou de ler, ó. Aí vocês estão vendo a tipologia e o gênero, né? Então, se você tem lá, a tipologia do texto é narrativo. Então, tá. Então, dentro do tipo narrativo, existe o conto, existe a novela e existe o romance, tá? Conto, novela e romance são gêneros, tá bom? Então, quem quiser até botar uma setinha lá e escrever gênero, e então grifar de cores diferentes, tá? Então, você pode ir lá grifar, ó, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Isso daí significa tipologia, tá? Tipo de texto. E a outra parte lá, conto, novela, romance, isso é gênero, ok? Vocês conseguiram perceber a diferença entre tipologia e gênero? Pessoal? Sim, André. Beleza, André. Que bom que você deu retorno, tá? Ok. Então, até agora, o que é importante ficar claro aí é essa parte, né? O que é tipologia e o que é gênero, tá? Agora, a mistura dos gêneros, né? Vamos ver quem que não leu, gostaria de ler lá para a prof. Quem não leu e quer ler, pode abrir o microfone e ler. Tá. Eu vou dar sequência, então, tá? Mistura de gêneros lá. Vamos seguir lá, então. Tem alguém que tá já chamado de barulho. Gente, tem alguém que tá com muito barulho. Eu acho que é a Rebeca. Eu não vi isso aqui, Rebeca. Fechei lá, tá? Acho que ela não percebeu. Então, mistura de gêneros. Um texto pode apresentar mistura de gêneros. É a chamada intergenericidade ou hibridização, tá? Então, grifem aí, ó, mistura de gêneros e grifem logo a seguir, intergenericidade ou hibridização, tá bom? Grifaram? Tranquilo, Rebeca, isso daí acontece nas melhores famílias, né? Continuando, por exemplo, um anúncio publicitário pode ter formato de carta enigmática, e-mail ou poema e adotar a estrutura composicional de uma receita. O interessante nesses casos é observar os efeitos de sentido que essa mistura de gêneros produz. Continuando. Gêneros literários e não literários, tá? Alguém quer ler agora? Pode ser eu ou alguém? Pode sim, pode ser sim. Gêneros literários e não literários. Outra importante diferenciação a ser feita durante a leitura de um texto é observar se pertence ao universo literário ou não. Textos literários têm dimensão significativa baseada na plurissignificação, com o predomínio da função poética da linguagem. Os não literários têm a necessidade de uma informação mais direta, por exemplo, restringindo essas relações de plurissignificação, valorizando eminentemente o conteúdo e não a formação como se organiza. Grosso modo, disse que os principais elementos caracterizadores do texto literário são valorização da forma, reflexão sobre o real, reconstrução da linguagem e plurissignificação. Usar a língua de forma literária implica um cuidado especial com o modo em que se exploram recursos em todos os planos linguísticos.
fônico, prosódico, lexical, morfossintático e semântico. Ou seja, som, pronúncia, vocabulário da estrutura e da significação. O tema não é o elemento caracterizador do texto literário, mas a forma como é explorado. Sendo assim, qualquer um pode ter tratamento literário. Ok. Então, vocês viram que o texto literário e o texto não literário, a grande diferença dele ali é a questão lá lexical, né? A linguagem culta, tá bom? A semântica dele lá, a morfossintática. Então, isso é essencial para você identificar se é um texto literário ou não literário, tá? Agora vamos ver os gêneros e as esferas sociais. Constroem-se socialmente os gêneros textuais que resultam assim, da interação entre os interlocutores, emissor e receptor, mediada pela linguagem em dado contexto histórico. Gêneros, portanto, são enunciados relativamente estáveis que circulam nas diferentes áreas da atividade humana, caracterizados pelo conteúdo temático. Só um pouquinho que eu vou fechar ali que está. Rebeca esqueceu de novo ligar. O André está com problemas lá na net dele, né? Ok. Continuando lá, então. Vivem essa parte aí, tá, gente? Que tem conceito. Não foi você, Rebeca? Então, desculpa. Que está lá, ó. Gêneros, portanto, são enunciados relativamente estáveis, tá? Que circulam nas diferentes áreas da atividade humana, caracterizados pelo conteúdo temático, pela construção composicional e pelo estilo, tá? Os gêneros que são considerados de esferas sociais são os jornalísticos, né, cotidiano, os textos cotidianos, os escolares, artístico, em cada qual há um repertório de gêneros textuais que se diferenciam e crescem conforme se desenvolvem, tá? Então, o que é importante aqui é só grifar esse trechinho que a gente falou ali, né, do que é o gênero textual, que é aquilo que a prof já explicou anteriormente para vocês lá em cima também. Que ele é caracterizado de acordo com o conteúdo, com o tema, né? E o estilo dele, a composição dele. Seguindo lá na página 7, diferentes gêneros e diferentes estruturas. Hoje a nossa aula tem muita leitura, né? Mas já está acabando, tá? A gente vai fazer um pouquinho de atividade ainda hoje, e na aula seguinte também a prof vai dar umas atividades diferentes para vocês. Antes de ler um texto, você passa rapidamente os olhos por ele e reconhece características próprias de determinado gênero. Isso direciona a sua leitura, faz criar expectativas a respeito desse texto, as quais se confirmam caso você tenha reconhecido adequadamente o gênero, tá? Vocês podem até estar se perguntando assim, mas prof, por que a gente está estudando isso, né? Isso é importante, por quê? É importante porque lá na frente vocês vão encontrar textos que vocês precisam identificar ele, né? As características, a tipologia, o gênero, e também vai ter momentos que vocês vão ter que construir textos, né? E aí você precisa conhecer qual é a característica dele para você fazer essa construção de maneira correta. Página 8. Página 8. Vocês vão responder lá agora. O formato do texto, portanto, indica a que gênero ele pertence. Observe o trecho a seguir, né, de uma carta e responda ali as questões lá. O que se pode afirmar a respeito desse gênero, tá? Então, respondam aí a 1, 2 e a 3. Eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem responder, tá? Qualquer dúvida pode ir perguntando. O prof vai estar aqui com vocês. Tá.
Então, vocês têm que identificar aí qual é o gênero que esse texto pertence, tá? Isso é o básico aí dessa primeira questão. Ok? Alguém já respondeu a letra 1, o número 1? Prof, Sim, é para a gente identificar a tipologia ou gênero? gênero. Gênero. Tá. Uhum. E dizer por que que você tem certeza que ele é esse gênero. Quais as características que você viu nele que fez você afirmar que ele é tal gênero, entendeu? Uhum. É isso que é para vocês analisar. Eu vou fazer chamada enquanto isso. Primeiro ano. Tá. Rebeca, Presente. André, Bruna. Bruna nunca entrou, né, pessoal? Por enquanto, não. Não. Tá, nós estamos na nossa terceira semana, certo? Certo. Yes. Manuel também nunca entrou. Érica, também não, né? Não. Gabriele, tá sempre aí, hoje eu já vi ela. Guilherme Nobre, hoje tava, né, o Guilherme? Ele tá aí, ó. Ele tá aí. O Rodrigo, que nunca mais veio, né? Só veio no primeiro dia. Até onde eu saiba, a Érica não tem internet em casa. É? É. Kelvin, Tô aqui. Leonardo, hoje tá aí, mas o Léo faltou na aula anterior, né, Léo? Não lembro. Eu não me lembro se eu já faltei em alguma aula da senhora. Acho que nunca faltei, não. Não, Paloma. Paloma hoje não está. Não está, não está. Vitor Hugo hoje também não está. Uhum. Vitória Ferrari está. A outra Vitória hoje não veio, né? Yes. Uhum. E essa não é um presente. Aqui. Deixa eu corrigir. Thalita também não. Thalita Ela também tinha... não. Ela entrou veio hoje. em uma aula, se eu não me Eu Ela lembro enganar. veio umas aulas aí pra trás. Eu vi ela no Na primeiro primeira dia, semana ela não veio lembro. na primeira. Só Eu na lembro. primeira mesmo. Ok, pessoal. Então vamos lá. Olha só. A primeira atividade ali, ó, né? Esse texto, qual é o gênero ele é? Tá, André, a prof já vai explicar. Quem quer dizer assim o que achou? Identificou ele como um gênero o quê? Ó, para você determinar um gênero, você começa a observar o autor, tá? Então, isso é importante. Quem é que escreveu esse gênero aí? Como é o nome da pessoa? Respondam aí para mim. Pode colocar no chat, eu tô lendo o que vocês estão escrevendo lá, tá? Já vou comentar. Erasmo Carlos. Muito bem, Vitória. E quem é Erasmo Carlos e a Sanã? Ele é o quê? Quem se lembra quem ele é?
Não lembra? Quem tá com a mãe aí do ladinho, pergunta para ela, mãe, isso, Vitória, quem é Erasmo Carlos? Um músico, né? Então, esse gênero aí se trata de um gênero musical, tá? Então, aí nós temos o quê? Música. Para a gente identificar aí, você vai identificar o compositor lá, quando ele fala lá, o compositor lá, Erasmo Carlos, tá? E também quando ele, o formato lá, o escrevo, tem uma letra de música. Quem está com o celular aí, alguma coisa que pode pesquisar lá, entrem aí e pesquise a letra lá, música de Erasmo Carlos, A Carta, e escutem ela um pouquinho, tá? Aí vocês vão ver. Mas o que é importante colocar? Gênero, música, né? As características que indicam que é uma música é a apresentação do compositor, tá? Vocês estão ouvindo bem? A Raíssa está com problemas de me ouvir. Eu tô sossegado. Então tá. Assim, Raíssa, às vezes a sua internet. Então, a internet, tá? Quando a internet, ela vamos dizer assim, pouca internet, daí o áudio não chega legal. Tá bom? Então tem que ter uma quantidade mínima ali de internet para funcionar legal. Por isso que a gente fala que quando tem muito áudio e quando tem imagem, tá? Aí sobrecarrega mais e aí fica mais difícil vocês processarem, tá bom? Então tá, número 2, o André pediu para mim explicar. Vai lá, André. Qual a relevância de reconhecer que o texto pertence a esse gênero, tá? Fica mais... Quando você descobre o tipo de gênero, fica mais fácil você fazer a interpretação, tá? Então, você pode colocar lá na sua resposta. A leitura do texto e a forma de interpretar ele muda, né? Então, quando você fica sabendo que é uma música, aí você já começa a ler de maneira diferente e interpretar de maneira diferente, tá? Pronto, Ok? eu coloquei assim, para interpretar o contexto melhor. Isso, tá correto. É isso mesmo, tá? Ok. Aí você começa a ver, assim, quando ele fala lá, ó, desculpe os meus errinhos, aí esses chavões dele, aí você percebe que isso é válido numa produção musical, né? Essa linguagem não é tão formal, tá? Porque a música permite isso. Número 3, entendeu? Agora, André, dá um ok lá para a prof, se ficou claro 2 para você. Tá. Ok, beleza. Número 3, como o ouvinte reconhece a ocorrência da intertextualidade, intergêneros, ou seja, que a canção adota elementos do gênero carta. O que fez nós percebermos ali que dentro dessa música tem elementos da carta? O que faz vocês perceberem isso ali? Vamos ver se vocês lembram. A comunicação pessoal? É um ponto. A carta, ela começa com o quê? Quando você vai começar uma carta lá, o que tem que ter lá? Logo que você põe a data, tem que ter uma... Esqueci o nome. Mas você sabe o que é, né? Sim. É a saudação, né? Isso. Então, a gente percebe que é um gênero carta porque ele usa esses elementos lá, ó. Escrevo-te essas mal traçadas linhas, meu amor, né? Então, ele está fazendo uma saudação. É como se você falasse assim, querida mamãe, né? Escrevo-te esta carta para lhe dizer o quão grande é a minha admiração, BBB, tá bom? Então, as características do gênero carta está presente como a saudação inicial e a saudação final lá, quando ele fala lá também, ó. É uma prova de afeição, né? Como se tivesse um abraço, um beijo, tá? Então, vocês podem colocar isso aí, que as características carta, ele usou o elemento saudação, no início e no final. Aí, quem quiser copiar a parte lá, escrevo-te essas mal traçadas linhas, pode colocar, tá bom? Posso Tá. seguir?
Tá tranquilo aí? Eu posso continuar agora, número 4? Aqui pode. Então, beleza. Ninguém reclamou, então vamos lá. A outra questão lá. O autor de A Carta, ele apropria-se de algumas características das cartas pessoais, né? Que a Rebeca até falou anteriormente, para elaborar a sua letra de canção. Isso exige conhecimento das especificidades do gênero. Ou seja, para que ele fizesse essa letra de música, ele precisou saber que a carta começava com a saudação, né? Senão ele não ia conseguir utilizar. Então, a publicidade, meninos, muitas vezes ela usa esses termos, tá? Ela faz esse intergênero, né? Ela apropria-se de algumas coisas específicas de outros gêneros, né? Para atingir os seus objetivos. Ali, ó, você está dizendo para fazer em grupo, vocês vão fazer sozinhos. Então, pesquisem, né? Vocês vão pesquisar pesquisa na internet, né? Que é o mais rápido para nós. Romances e poemas, casos em que determinado gênero contém características de outro, com uma finalidade específica, assim como a canção de Erasmo Carlos. Após a seleção, criem um painel, né? Então, vocês vão colocar aqui nesse espaço, tá? Prof, eu posso imprimir da internet pequenininho e colocar aqui? Pode. Posso copiar lá. Por exemplo, se você pegou uma propaganda, né? Você quer colocar a propaganda ali e colocar lá o gênero que ela utilizou, né? Para poder fazer aquela propaganda dela. Pode também, tá bom? Aí vocês vão identificar as características de intergêneros e a finalidade do texto. Ok? Ok, então é para fazer aqui nas linhas, né? Isso, nas linhas lá. Ok. Tá? Você vai pegar algum texto, né? Que tenha intergêneros, tá bom? Tá, ok. Pode ser um romance, né? Aí você vai dizer lá a finalidade dele. Se você pegou lá um romance, mas que tinha uma finalidade de convencer alguém a comprar determinado produto, né? Ou você pode pegar uma propaganda que tinha lá parte do conto da Cinderela, mas o objetivo era convencer argumentativo. Então, a finalidade dele era argumentar para vender um produto. Certo? Tá. Certo. Então, meninos, essa atividade a prof vai deixar com vocês, porque não dá para a gente fazer juntos aqui. E daí, na outra aula, a gente vai fazer as atividades juntos, tá bem? Não vou deixar nada para casa, tá? Só essa daí, porque vocês precisam pesquisar com mais tempo. E daí a gente vai... A Raíssa está com bastante problemas. A gente vai encerrar aqui, ó. Falta 10 minutinhos no meu relógio para finalizar a aula. E nesses 10 minutinhos, vocês já vão fazer a pesquisa, já responde essa atividade, para não deixar nada para depois, tá? Tá. Antes da gente só encerrar, eu quero relembrar que tem pessoas que não entregaram o trabalho de produção de texto, aquela ficha literária e o resumo, tá? E se não entregar, vai para a recuperação de produção textual, tá bom? Então, Raíssa, a prof pegou o seu, mas ainda não consegui corrigir, tá? A Vitória está dizendo que vai levar o dela, bacana. Mas, assim, eu encontrei pouquíssimos. Depois eu vou atualizar minha listinha de quem me entregou direitinho e vou colocar lá no grupo para vocês saberem. Tu encontrou o meu, prof? Professor, o meu, a senhora achou? Sim, achei. Kelvin, Rebeca, Raíssa, tá? Mas não lembro de já ter achado da essa, não lembro mais de quase ninguém. Pronto. Eu estava na fazenda, nessas coisas, e eu não assisti as videoaulas. Eu não entreguei as coisas de artes, e eu tô até hoje procurando o vídeo que você postou para fazer o coisa de português. Raíssa, desculpa, e essa não, a prof colocou no grupo hoje, tá? De novo lá a ficha. Depois você volta lá no grupo, tá escrito lá ficha. Aí você baixa essa ficha, você pode fazer no computador, tá bom? Se você tiver acesso aí na sua casa, pode preencher ela toda no computador, fazer o resumo do seu livro no computador.
e levar na escola. Ah, é difícil para mim no computador, é só copiar. André já me mandou, eu achei, André, tá ok, tá? Você me mandou. É só você copiar as perguntas, fazer à mão também e deixar lá para mim, tá? Isso é importante, viu, Raíssa? Yassanan, desculpa. Yassanan, se você tiver alguma outra dificuldade em relação a isso, aí só chamar a prof no PV que a prof explica de novo, tá bem? Tá, prof, valeu. Então tá, beijos para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. É isso? Tchauzinho.